do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos da mediunidade. É tudo explicado, é tudo resolvido. Afinal, ninguém morre, gente, graças a Deus. Ninguém morre. E se ninguém morre, então a vida além sepultura, e a verdadeira vida hoje, nós sabemos que é lá. Eu acho que nesses 12 anos que o Chico não está presente, a impressão que nos dá é que a humanidade está esquecendo muito depressa da figura, da paz, da compreensão. Parece que a humanidade está com sede de espiritualidade, mas ficou os livros aí, por enquanto, porque mais tarde virá outros. Tem muitos espíritos que reencarnaram, o próprio Emmanuel. Daqui a pouco ele vai estar novamente pregando com seu brilho, com sua luz. Então, sobre ti edificarei a minha igreja, sobre a mediunidade, né? Depois, nós temos que ver que Pedro, ele amava muito Jesus. E ele percebeu que Jesus estava anunciando a partida dele para o plano espiritual. E isto o deixava magoado. E quando ele viu, na época da Páscoa, Jesus lavando os pés dos discípulos, ele se indignou e disse: não, os meus pés não aceito que o Senhor lave. E olhou com um olhar de repreensão para os seus companheiros. E que Jesus então respondeu: Pedro, se eu não te lavar, não farás parte de mim. E com quem diz: você não pode querer ser superior aos seus irmãos. Então ele disse: então não lave só meus pés, mas lave tudo. Então, o que quer dizer isso? Porque os discípulos antes tinham disputado quem é o maior no reino de Deus. Quem é? Pouco antes de acontecer tudo isso. E que Jesus então respondeu: aquele que quer ser maior, seja o menor. Seja o servidor de todos. E como é difícil nós queremos ser servidor. A começar até dentro do nosso trabalho, né? Aonde nós temos que dar o nosso melhor e nós queremos estar sempre tão cheios de razão. Tão cheio de razão. Nós não queremos nos entregar na nossa tarefa, no pão de cada dia. Nem isso nós estamos aceitando. Aprendemos a querer o dinheiro fácil. E esse dinheiro fácil, ele vem fácil e vai fácil, é lógico, né? Então, Pedro foi uma figura muito importante no tempo de Jesus. E quero dizer também que quando ele disse isso, Jesus já estava se preparando porque ia cair na mão dos inimigos. Ele disse a Pedro: Pedro, quero te dizer que antes que o galo cante nessa noite, tu me negarás 3 vezes. E Pedro novamente se ofendeu. Como? Antes que o galo cante, como que eu vou? Eu dou a minha vida pela doutrina. E de repente aconteceu tudo, porque prenderam Jesus. Prenderam, levaram o mestre, não é? Para, enfim, ser encarcerado. E os apóstolos, na verdade, isso daí Jesus lembrou. Que as profecias diziam: pegará o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Pedro estava no meio da multidão como todos, mas muito atônito. E havia um pátio ali que acenderam uma fogueira, porque o frio era intenso. E ele se aproximou. Nisto, uma serva do palácio chegou e disse: ele é um deles, de Jesus. E que ele, então, veemente disse: eu não sei nem do que você está falando. E ele andou alguns passos meio atônito. Quando, de repente, outra pessoa encontrou e disse: ele é um dos galileus, que acompanha o mestre. E que ele novamente respondeu: eu não, eu nem sei do que você está falando. E pela 3ª vez indagaram ele disse não. E nisto o galo cantou. E aonde ele estava,
dava para ver através das grades a figura de Jesus. E o mestre olhou para ele fixando. E ele então caiu em si e chorou muito. E quando Jesus foi para o plano espiritual, houve o dia do Pentecoste, aonde os apóstolos estavam reunidos, e então houve como que línguas que passavam no ar. E essas línguas fazia o povo entender a pregação dos apóstolos, falando na própria língua deles. Então era um fenômeno também, porque não é dizer que os apóstolos, os discípulos, estavam falando outras línguas, não. Cada um ouvia e entendia no seu próprio idioma. E o silêncio estava muito grande. Só que, de repente, alguém começou a pensar, eles devem estar bêbados. E qual foi o apóstolo que tomou a palavra e esclareceu? Foi exatamente Pedro. Ele é que teve a coragem, a audácia de esclarecer. Então, veja a figura dele como era importante. E foi Paulo que começou, Pedro, que começou o trabalho lá em Jerusalém. Recolhia todos aqueles enfermos, pessoas que eles diziam que era de má vida, pessoas necessitadas de fato, eles foram criando ali, não é? A casa do caminho. Eles recolhiam e se organizavam. Havia limpeza, havia aqueles que usavam a palavra, que eram os diáconos, haviam aqueles presbíteros, né, que ajudavam, enfim, na organização. Mas sempre o principal figura era de Pedro. João diz que ele era o amor encarnado entre os apóstolos. Era o que mais amava o semelhante. Foi ali na igreja do caminho que Gesiel foi bater, pedir ajuda, porque ele mudou de nome de Gesiel para Estevão, e ele estava muito doente, e os apóstolos o recolheram. Gente, às vezes as pessoas não param para pensar as dificuldades dentro do cristianismo, e muitos chegam na casa espírita. E eu quero dizer a todos vocês que, de repente, as pessoas pedem, por exemplo, bens materiais, a prosperidade infinita, sabe? Que ganhe, sonham até com a loteria, né? E não que seja pecado, mas eu quero dizer para vocês que é a maior responsabilidade. Quero lembrar que os espíritos esclarecem que quando nós vamos reencarnar, são duas provas mais difíceis. É justamente aquele que tem muito, porque o muito traz poder, e o poder embrutece. E também aqueles que pedem a beleza física. Então, essas duas provas realmente nos colocam em prova, porque são difíceis. Nós queremos dizer também que Pedro, ele foi preso junto com João, e que eles não sabiam, vamos dizer, por que a prisão, mas eles esclareciam lá dentro quem era Jesus, e por ele ter falado em Jesus fora da prisão, é que levaram ele e João para ficarem presos. Mas havia, no judaísmo, uma pessoa que se destacou muito. Ele era o mestre, o professor de Paulo, que chamava Saulo na época. Ele chamava Gamaliel. E Gamaliel, enquanto estava no julgamento, estava em tudo, ele colocava a mão no ouvido e ficava só com um, ouvindo as acusações. Foi quando deram a palavra para ele, que ia ser quase que definitiva. E ele disse: eu quero lembrar a vocês que Jesus fora crucificado, mas que ninguém pôde julgá-lo, que ninguém pôde apontar erro nenhum, que ele foi um homem justo.
E foi citando várias passagens, porque antes de acontecer isso, ele foi na casa do caminho, ele queria ver. E quando ele viu que uma pessoa da alta sociedade, do hall dele, estava lá dentro, ele se assustou. Como que ele foi parar ali? E ele então disse, Gamaliel, enquanto eu tinha saúde, enquanto eu tinha o poder na mão, da parte financeira, eu era muito bem visto. Entretanto, quando eu perdi a saúde, me colocaram aqui. Por isso eu tenho pensado muito em Jesus. Se ele não veio realmente ensinar uma nova doutrina, um novo caminho para a humanidade. E Gamaliel, então, naquele momento, sentiu a verdade. E ele, então, pediu a libertação. João e Pedro saíram da prisão. Mas Pedro foi de novo preso. E é bom lembrar que a figura do Pedro representava, assim, o pai, a paternidade. Tanto é que quando eles queriam, por exemplo, prender Pedro, era comovente a cena que se passava. Porque ali tinha mães que foram abandonadas, crianças paupérrimas, e que chegavam, beijavam a mão de Pedro, e falava, pai, com quem que nós vamos ficar? E pedia que ele não fosse preso, eram crianças. Então, quando ele respondeu, ficam com Jesus. Pronto, foi a resposta que acalmava, que dava novas esperanças. Mas nessa segunda vez que ele foi preso, havia um grupo de pessoas que oravam por ele. Então, à noite, ele teve um sonho. E quando, antes do amanhecer, ele despertou. Esse sonho foi muito significativo. Ele entendeu que as portas da prisão se abriram. E aquela voz, aquele anjo mandou que ele saísse. E ele saiu. E todos levaram muito susto, porque quem foi que tirou as correntes de tudo aquilo? Mas foi realmente o plano espiritual que quis. E Pedro, gente, ele lutou tanto para que a verdade pudesse, de fato, prevalecer no seio da humanidade. Sabe, existe uma cena em que ele e Filipe saem andando